Eu me apresento. Meu nome é Alejandra. Tenho 17 anos, sou uma garota trans e se estou contando isso é porque preciso dar forma a essa dor que pesa dentro de mim, transformá-la em algo que eu possa olhar de fora. A história de como meu coração foi metodicamente quebrado começa em um dia que parecia completamente ordinário, 20 de novembro do ano passado. O sol da tarde pintava o pátio da escola com uma luz dourada e preguiçosa, e o ar vibrava com as conversas e risadas que marcam o fim de um dia de aula. Eu estava no meu pequeno mundo, rindo de alguma piada boba com minhas amigas, quando o vi se aproximar. Ele não era o tipo de garoto que atrai todos os olhares. Não tinha uma beleza óbvia ou uma atitude chamativa. Havia nele uma calma, um jeito quieto de observar as coisas que o destacava do barulho ao redor. Ele se aproximou com uma hesitação que, em retrospecto, era encantadora. Perguntou meu nome e, quando respondi, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. "Posso pegar seu Instagram?" ele perguntou. E eu dei, mais por um automatismo social do que por qualquer expectativa real. Na minha cabeça, ele seria apenas mais um ícone na minha lista de seguidores, uma presença digital que se perderia em meio a tantas outras. Mal sabia eu que estava, naquele momento, entregando a chave de um lugar muito mais íntimo e vulnerável. Naquela mesma noite, a notificação vibrou. E a conversa começou. Não foi forçada. Não houve frases prontas ou joguinhos. Fluiu como um rio, natural e profundo. Falávamos por horas até a madrugada roubar o céu sobre tudo e sobre o nada mais absoluto. Sobre as bandas independentes que amávamos e que mais ninguém parecia conhecer, sobre o meu medo irracional de borboletas e o dele de altura, sobre os sonhos distantes que guardávamos às 7 chaves. O mais revolucionário, para mim, era o que ele não fazia. Ele não me analisava, não fazia perguntas invasivas sobre minha transição, não me olhava como se eu fosse um quebra-cabeça a ser resolvido. Ele via a Alejandra. Para uma garota que tantas vezes se sentiu como um conceito a ser explicado antes de ser uma pessoa a ser conhecida, aquilo foi como respirar ar puro pela primeira vez. Ele me ofereceu uma normalidade que eu nem sabia que desejava tanto. Nossa amizade se aprofundou com a velocidade de um incêndio. As tardes se tornaram nosso território sagrado. Eram caminhadas sem rumo pelo parque, dividindo um sorvete de flocos e um par de fones de ouvido, cada um com um lado, apresentando um ao outro as trilhas sonoras de nossas vidas. Confesso, no início eu não sentia aquela atração explosiva, aquela faísca que os filmes vendem. O que eu sentia era algo talvez mais perigoso, uma profunda sensação de segurança. Aos poucos, a necessidade de sua presença começou a mudar de forma. O abraço de amigo já não aquecia o suficiente. Eu comecei a desejar o calor de sua mão na minha, de forma permanente. Queria transformar aquele porto seguro em um lar. 2 dias antes do Natal, o ar frio da noite estava cintilando com as luzes da cidade. Sentados num banco de praça, ele se virou para mim, seu rosto sério sob a iluminação festiva. Ele segurou minhas mãos, que tremiam um pouco, e olhou nos meus olhos com uma intensidade que fez meu coração parar um segundo. E então, ele me pediu em namoro. Um sim escapou dos meus lábios antes mesmo que eu pudesse processar completamente. Naquele instante, sob o brilho das luzes de Natal, eu senti que o universo finalmente estava se alinhando, que a garota solitária dentro de mim tinha encontrado seu par. O início do nosso namoro foi um sonho lúcido. Cada gesto parecia saído de um roteiro perfeito. As mãos dadas no escurinho do cinema, as mensagens de bom dia que me faziam sorrir para a tela do celular, a sensação inebriante de finalmente pertencer a alguém e ter alguém que pertencia a mim. Eu andava nas nuvens, cega pela felicidade e pela beleza da ilusão que havíamos construído. Mas a vida tem um jeito cruel de testar as fundações dos nossos castelos, e o meu estava prestes a ser atingido por um terremoto. Em um sábado cinzento e chuvoso, o tipo de dia que já nasce melancólico, o telefone tocou.
Do outro lado da linha, a voz embargada da minha mãe me deu a notícia que estilhaçou meu mundo. Minha tia, uma das colunas de sustentação da minha vida, havia falecido. O ar me faltou, o chão desapareceu. Em meio ao choque e a uma dor aguda que parecia me rasgar por dentro, um único pensamento, uma única necessidade se formou na minha cabeça. Eu precisava de um abraço. O abraço dele. Eu me sentia pequena, desamparada, como uma criança perdida em uma floresta escura. Juntei as forças que não tinha, liguei para ele, minha voz mal passando de um sussurro quebrado, e pedi o mínimo que se pode pedir a quem se ama, que me acompanhasse ao velório, que apenas ficasse ao meu lado. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa curta, mas que se estendeu por uma eternidade de silêncio gelado, um vácuo onde todo o calor que eu achava que existia entre nós desapareceu. E então sua resposta veio, com um tom casual que me atingiu como um soco no estômago. Ah, não, eu não gosto desse tipo de lugar, me deixa num clima muito ruim. Um clima ruim? Meu mundo estava em ruínas. Uma parte vital da minha história tinha sido apagada para sempre, e a preocupação dele era o seu clima. Ninguém gosta de velórios, pensei, com a raiva começando a borbulhar sobre a grossa camada de tristeza. A gente não vai porque gosta, a gente vai por amor, por empatia, por humanidade. Naquele momento eu entendi que a minha dor, a minha perda, era um inconveniente para ele, uma festa chata a qual ele não queria ir. A primeira grande rachadura apareceu na imagem perfeita que eu havia pintado. Eu não discuti. Murmurei um tudo bem oco e desliguei, engolindo o choro e a terrível, amarga sensação de estar mais uma vez completamente sozinha. Os dias seguintes foram um borrão. E ele? Onde estava meu namorado? A resposta brilhava friamente na tela do meu celular, nos stories do Instagram. Ele estava com os amigos, rindo em uma mesa de bar, cantando no carro, vivendo sua vida normalmente, enquanto a minha estava paralisada pela dor. Na quinta-feira, movida por um último fio de esperança, pedi para vê-lo. A resposta foi outra facada. Desculpe, já tenho planos com um amigo. O ponto de ruptura veio no sábado, 20 de janeiro. Mandei um áudio longo, minha voz tremendo de raiva e decepção, despejando tudo. A discussão que se seguiu foi o prego no caixão. Ele me chamou de dramática, de carente, e então, com uma sinceridade cortante, proferiu a sentença. Sinceramente, eu prefiro ter meus amigos do que uma namorada. A luta acabou ali. Quando ele sugeriu que terminássemos, eu concordei com uma calma assustadora. Eu estava tão sobrecarregada que não consegui chorar. Fiquei oca. O vazio que se instalou foi, por um breve período, um estranho alívio. Mas na semana passada, a saudade me atingiu com a força de um maremoto. Não era saudade dele, do garoto egoísta e insensível que ele se revelou ser. Era saudade da ilusão, do amigo que dividia o fone de ouvido, do sorriso que parecia prometer segurança, da pessoa que eu inventei na minha cabeça. E em um ato de desespero e esperança tola, cometi o pior erro de todos. Voltei à minha antiga escola. Ele me viu assim que cheguei. E o que aconteceu em seguida foi um espetáculo de imaturidade tão patético que me deixou sem ar. Ele começou a agir para sua plateia de amigos. Gritava, fazia piadas altas, corria de um lado para o outro, sempre olhando de soslaio para ver se eu estava prestando atenção. Sentei-me com minhas amigas, tentando criar uma bolha de normalidade, focando em suas vozes enquanto meu coração era pisoteado. Quando finalmente me levantei para ir embora, passei perto do seu grupo. E então uma voz se destacou, vinda de um dos seus amigos, alta e clara para que todos pudessem ouvir. Lá vai a puta. O tempo congelou. Senti o sangue subir ao meu rosto, uma onda de fúria e humilhação. Meu primeiro instinto foi virar e destruir aquele garoto com palavras. Mas então, uma exaustão profunda me dominou. O que adiantaria? O insulto não era apenas sobre mim, era um reflexo deles.
E mais dolorosamente, era um reflexo do que ele, o garoto que eu achava maduro e diferente, provavelmente falava de mim quando eu não estava por perto. Saí de lá não apenas com um coração partido, mas com a alma arranhada. A ilusão não estava apenas quebrada, ela tinha sido pulverizada. Naquela noite, eu não chorei. Fiquei sentada no escuro do meu quarto, o eco daquela palavra vil ressoando na minha mente. Mas algo diferente começou a acontecer. A dor começou a se transformar numa raiva fria e lúcida. Raiva não dele, mas de mim mesma, por ter permitido que alguém tão pequeno ocupasse um espaço tão grande. No dia seguinte, minhas amigas vieram me ver. Elas não disseram, esqueça ou você vai encontrar alguém melhor. Elas se sentaram comigo, me trouxeram meu sorvete favorito e me deixaram falar. E enquanto eu contava, vi nos olhos delas não pena, mas indignação em meu nome. Vi o reflexo do meu valor. Alejandra, disse uma delas, segurando minha mão, ele não te quebrou. Ele só te mostrou o quão forte você precisa ser para aguentar um garoto fraco. Aquelas palavras foram a chave. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu me olhei de verdade no espelho. Eu não vi a garota de coração partido ou a vítima de um insulto. Eu vi a Alejandra. Vi a garota que enfrentou o mundo para ser quem é. Vi a força que eu já tinha, muito antes dele aparecer. A dor ainda estava lá, uma queimação surda no peito, mas não era mais um vazio. Era um espaço que ele havia ocupado e que agora estava livre. Apaguei as músicas que me lembravam dele, guardei em uma caixa as poucas lembranças físicas que tinha e a coloquei no fundo do armário. Não como um ato de esquecimento, mas como um ato de encerramento. Ele não era mais um capítulo aberto, era uma nota de rodapé na minha história. Hoje, a dor ainda vem em ondas, mas elas são menores, mais distantes. Eu ainda penso nele, não com saudade, mas com uma clareza fria. Ele foi uma lição dura, sobre a diferença entre o amor que nos é oferecido e o amor que merecemos. E eu sei, com uma certeza que cresce a cada dia, que eu mereço muito mais. O caminho para esquecê-lo não é apagá-lo da memória, mas preencher minha vida com tanto de mim mesma que eventualmente não haverá mais espaço para ele. E é isso que eu estou fazendo. Um dia de cada vez.